E isso resultou numa grande briga de mais ou menos uns 2 anos, chamada Guerra dos Emboabas, com o resultado dos emboabas expulsando os paulistas da região. Nesse momento também vai aparecer uma outra figura que é um grande, considerado o maior contrabandista de ouro da região. É inclusive opositor ao Manuel Borba Gato. O Manuel Nunes Viana, ele é português. Tudo indica que ele não tinha posses, que era uma figura pobre de Portugal e que veio para o Brasil e foi para a região do São Francisco, na Bahia. Um grande latifundiário dessa região morreu e quem se tornou o primeiro procurador dele foi o Manuel Nunes Viana, né? Então, a partir daí, ele começou a representar uma riqueza em bois, em boiada, em escravos, em número de escravos, e começou a descer o Rio São Francisco com pessoas, com tropas armadas para ocupar a região aurífera. E o grande conflito se desencadeia a partir de uma briga entre os irmãos Barros, Jerônimo e Valentim, com o tal contrabandista Manuel Nunes Viana. Os reinóis, então, eles passam a ocupar no Arraial da Cachoeira e ali eles têm, em média, mais ou menos 6.000 homens. Então, o conflito foi com um número abundante de homens, o que assustou os paulistas. Então, no meio desses 6.000 homens, elegeram-se delegados. Esses delegados elegeram Manuel Nunes Viana como governador de Minas. E isso desencadeou uma verdadeira avalanche de reações por parte dos paulistas. Então, para combater o contrabando da estrada chamada Proibida da Bahia, que ia no sentido norte de Minas Gerais e que depois se tornou o caminho diamantino, né, até Diamantina, Manuel Nunes, então, era o comandatário dessa região. Então, começou a se alardear na região, insistentemente, que entre os emboabas, né, essa luta contra os paulistas. O que a gente vai perceber que, produto disso, vai ser cada vez um maior crescimento da população dessa região, porque vai começar a vir outros exploradores. Esse é o prédio, a antiga cadeia pública da cidade. Esse espaço, esse vão aqui, era uma das solitárias da cadeia.
Com a instalação do museu foi construído o anexo, né, a partir ali daquele corte ali é a fundação da cadeia. Então foi feito esse corte na pedra, escavou-se o piso da solitária, a fundação para a instalação do elevador e escada. E aqui nessa parte superior era uma cela. Então aqui foi retirado o piso, né, ali manteve a madeira daquele lado e aqui havia uma cela. Tá? Entendi. Aqui são as janelas, as grades originais elas estão por fora, foram preservadas. E que é o que a gente vê do sim, lado do lado de fora. Eles tinham acesso à rua, sim, os presos. Sim, sim. Eles viam a rua diferente do formato. Isso, a gente ouve da população da cidade que, como funcionou até 1984 como cadeia esse prédio, então eles ficavam mexendo mesmo com os transeuntes, pessoas que passavam na rua. Mas olha só, são 4 janelas. Sim. Era um ambiente bem iluminado. É. Era um ambiente... E aí, você falou que eles ficavam mexendo com as pessoas do lado de fora. Simplesmente eram as grades. Sim, as grades. E ficava livre o resto. Gente, é muito interessante isso, porque é livre acesso com a população. Inclusive aqui na frente tem um passinho, né? Tem a Igreja do Rosário, o largo, e tem um passinho. Então, esse passinho ele era utilizado para a celebração de missas para os presos. Inclusive, o padre parava para que eles pudessem também participar, ouvir, dependendo do período, da procissão. A datação, né, de 1730, a construção original, Tatiana, e aí a história conta, a gente tem aqui pequenos textos que o visitante, ao chegar, ele sabe um pouco do contexto da cidade, né, e um pouco do prédio. Então, houve um incêndio em 1829, já passando por uma restauração em 1835. Ela foi reconstruída já em 1835 e daí é essa estrutura que se tem, que sofreu intervenções ao longo dos anos. E também sofreu o restauro e algumas adaptações para a instalação do museu. Então aqui era a porta de entrada das celas. Né? As grades originais elas foram preservadas, por isso esse sanduíche de vidro. Era uma cadeia pequena, propriamente dita, porque a gente tem aqui 3 celas, mais uma que seria aqui, 4 celas. São 4 Esse salas. Era o corredor. Esse era o corredor, a entrada principal é ali pela rua direita, né? A porta original está preservada, o visitante ele pode observar por fora. Acredita-se que a primeira sala era a sala onde ficava o delegado, então as outras eram as celas e as 2 solitárias. E aqui é a outra solitária. Isso, foi preservada, né, foi colocado esse vidro para o visitante ter conhecimento, uma vez que era tudo fechado na madeira, o acesso feito pelo alçapão que está aí um pouco atrás de você. Ah, por aqui. Sim, então olha só. Retira, né, essa madeira. A gente tem uma escada, depois se você chegar ali da ponta, tem uma escada, que nós acreditamos achar algo também do século XIX, né? No início, de repente, era com uma corda ou uma escada de madeira que soltava, jogava, né? essas pessoas lá aqui. dentro. Então é um espaço abafado, úmido. Sim. E ela tem o mesmo espaço da cela, É né? um pouco menor. Menor. Sim. Mínima circulação de ar, então se você pensar no escuro, muitos provavelmente sem alimento. A Ângela tem conhecimento de restauro.